Vamos então para o outro componente importante que Linneu criou para a gente poder classificar o organismo vivo. Classificar é agrupar, adotando critério. Sobre isso a gente já falou nas categorias de classificação. Só que classificar também é dar nomes para os seres vivos. Para dar nomes para os seres vivos, Linneu criou algumas regras, e se são regras a gente precisa obedecê-las. Regras de nomenclatura, regras para poder se dar nome para os organismos vivos. E ele chamou essas regras de nomenclatura de regras de nomenclatura binominal. Você já vai entender por que essas regras são chamadas de nomenclatura binominal. Pessoal, para se escrever o nome científico de um organismo vivo, primeiro, a gente precisa usar o latim. O latim, pessoal, é uma língua morta e extremamente usada na ciência. Você aprende os elementos químicos da tabela periódica em latim. O nome desses elementos é latim. Quando você estuda física, o professor de física volta e meia usa termos em latim. Latim é a língua da ciência, pessoal. Agora, o latim é importante, por quê? Porque ele facilita a comunicação entre os diferentes profissionais. Já pensou se ocorre um congresso internacional de veterinário e cada veterinário resolve chamar cachorro pelo nome do seu país de origem, sua língua comum? Aqui no Brasil, por exemplo, cachorro tem vários nomes, né? Cachorro, vira-lata, totó, tem um monte de nome, né? Nos Estados Unidos é dog. No Japão, sei lá como é que chama, Ronchinchon, sei lá, né, mano? Na China é comida. Então, pessoal, cachorro tem vários nomes no planeta. Se num congresso de veterinário, um veterinário se referir a um animal chamado canis familiaris é latim, todo mundo vai entender que é cachorro. Então, o nome científico escrito em latim facilita a comunicação entre as pessoas. Outra coisa, o nome científico, pessoal, ele tem que estar sempre escrito no meio do texto, destacado do resto do texto. Então, ou a gente coloca em negrito, ou a gente coloca em itálico, ou a gente coloca em sublinhado. Sabe aquela ferramentinha do Word que eu usei aqui para escrever esse slide? Olha lá, negrito, itálico, sublinhado. Quando se escreve o nome científico, a gente precisa destacar esse nome científico do resto do texto. Ah, Léo, isso aí é chato, hein? Cara, é uma regra. Se é regra, a gente tem que seguir. É óbvio que no dia a dia, nas nossas anotações, a gente não precisa se preocupar em seguir essa regra a todo momento. Mas, na hora que a gente vai formalmente escrever, por exemplo, numa prova de vestibular, usar a regra é fundamental. Pessoal, outra regra importante aqui da nomenclatura binomial é o fato de que nome científico se escreve sempre com dois nomes. Canis familiaris, dois nomes. Homo sapiens, dois nomes. Dois nomes, pessoal. O primeiro nome é o gênero daquele organismo. Canis é o gênero do cachorro. Homo é o gênero da espécie humana. Então o primeiro nome é o gênero e é regra. O primeiro nome tem que ser escrito com inicial maiúscula. Então a primeira letra desse nome, inicial maiúscula. O segundo nome a gente pode chamar de espécie. Eu particularmente não gosto de chamar de espécie. Eu gosto de usar esse termo aqui, ó, epíteto específico. Eu acho que confunde você chamar o nome científico da espécie com o epíteto específico, mas muita gente chama de espécie. Epíteto específico. O epíteto específico ele também pode ser chamado de restritivo específico. Esse segundo nome ele tem que ser escrito com inicial minúscula. Então vamos aplicar essas regras? Olha aqui, pessoal, ó. Isso aqui é uma rã. Rana ibérica. Rana é o primeiro nome, inicial maiúsculo. Ibérica é o segundo nome, inicial minúscula. Dois nomes. Tá em latim? Tá em latim. Tá destacado? Tá. Se você perceber aqui, ó, tá em itálico. As letrinhas estão meio deitadinhas. Rana ibérica. Esse é o nome da espécie, Rana ibérica. O primeiro nome é o gênero, o segundo nome é o epíteto específico, ou restritivo específico, como ele mostrou aqui nessa imagem. Então tá vendo por que eu prefiro chamar isso aqui de epíteto específico, ibérica, e não de espécie? Por quê? Porque o nome da espécie é o conjunto dos dois nomes.
Esse segundo nome, muita gente chama de espécie, mas a gente chama principalmente de epíteto específico. Bom, na frente do nome científico aqui, Rana ibérica, tá o nome de uma pessoa lá, Bon Ledger, e vírgula, uma data, 1879. O que significa isso aqui? Esse cara aqui, chamado Bon Ledger, é ele que batizou essa espécie de rã. Então, Bon Ledger é o autor desse nome, é quem batizou, quem deu um nome para essa espécie. E por que o ano 1879? Foi o ano que ele descreveu essa espécie. Então, lá na sistemática, quando o biólogo descobre uma espécie nova, ele tem que escrever um artigo científico descrevendo essa espécie, e aí ele vai usar as regras de nomenclatura binominal para poder dar nome para esse ser vivo. E essa espécie ela tem uma data de descobrimento, no caso da rana ibérica, 1879. Vamos escrever alguns nomes científicos aqui no slide? Ó. Então vamos lá, ó lá. Primeiro nome, ó lá, Canis familiaris, é o cachorro. Tá em latim? Tá. Tem dois nomes? Sim. O primeiro nome, gênero, inicial maiúscula. O segundo nome, epíteto específico. Muitas vezes você vai encontrar o epíteto específico assim, ó, SP, está se referindo a ele. Epíteto específico, familiares. Primeiro nome, gênero, segundo nome, epíteto específico. Cadê o destaque, Léo? Pronto, tá aí, ó, destacado. Passei um traço embaixo do nome científico do cachorro, Canis familiaris. Então vamos lá, outro aqui, ó. Aedes aegypti, aquele mosquito que transmite a dengue pra gente. O nome científico desse mosquito, Aedes aegypti. Aedes, gênero, inicial maiúscula. Aegypti, epíteto específico, inicial minúscula. Destacado, tá aí, ó. Passei um traço embaixo. Homo sapiens, primeiro nome, gênero, inicial maiúscula. Segundo nome, epíteto específico, inicial minúscula. Homo sapiens, destacado, tá aí, ó. Tô aplicando as regras, escrevendo o nome científico dos organismos vivos. Ô, Léo, não é Homo sapiens sapiens? O segundo sapiens, pessoal, ele pode realmente aparecer aqui no nome científico. Ele aparece depois do primeiro sapiens, entre parênteses, assim, ó. Esse segundo sapiens, pessoal, é o que a gente chama de subespécie. Subespécie. Então já existiram outras subespécies de Homo sapiens. Atualmente no planeta existe apenas uma subespécie de Homo sapiens, é Homo sapiens sapiens. Beleza? Bom, mais um aqui para homenagear um amigo meu, olha lá. Terebélides sepultura. Ô, pessoal, eu tenho um amigo que ele é poliquetólogo, chama André Garrafoni. Ele trabalhou comigo no laboratório de entomologia e ele estudava poliquetas. Poliquetas são minhocas do mar. E aí um dia, numa das coletas que ele fez, ele descobriu uma espécie nova de poliqueta, de minhoca do mar. Aquele poliqueta que ele descobriu tem esse nome aqui, ó, Terebélides sepultura. Vamos colocar aqui o gênero, o epíteto específico, vamos destacar que eu tinha esquecido. Terebélides já era um gênero conhecido pela ciência e aquele poliqueta se encaixava dentro desse gênero. Agora, como era uma espécie nova, ele resolveu chamar o poliqueta de sepultura. Por que ele resolveu chamar de sepultura, pessoal? Porque ele resolveu prestar uma homenagem a uma banda de heavy metal, muitas das boas, chamada Sepultura. É a melhor banda de heavy metal do Brasil, gente. Bom, então muitas vezes a gente pode fazer uma homenagem ou colocar um termo que a gente acha interessante no nome científico de uma espécie. Beleza, pessoal? Aqui no Brasil, talvez o caso mais famoso de homenagem é o Trypanosoma cruzi, né? O Carlos Chagas não descreveu o Trypanosoma cruzi, aquele protozoário que causa a doença de Chagas? Por que ele chamou o Trypanosoma de cruzi? Porque ele foi fazer uma homenagem ao Oswaldo Cruz, que era outro médico sanitarista muito conhecido aqui no Brasil. Então o Trypanosoma cruzi chama cruzi por conta de uma homenagem do Carlos Chagas ao Oswaldo Cruz.